Confiamos a Ti, Senhor, esse tempo, confiamos a Ti essa transmissão, clamamos pelo Teu socorro, Senhor, para essa transmissão. Que o Senhor nos guarde, Senhor, nesse veículo, para que verdadeiramente, Senhor, a Tua palavra possa chegar a todos os irmãos com clareza, que o Senhor nos ajude, Senhor, mesmo à distância, a receber o conselho do Senhor no coração, por graça, Senhor, que o Senhor possa não somente nos capacitar a receber, mas também nos capacitar, Senhor, a colocar em prática no nosso viver todas essas verdades tão maravilhosas que nós temos recebido da parte do Senhor. Nossa confiança está em Ti, Senhor. Está no poder do Teu Espírito, está no poder da Tua palavra, está no poder da Tua vontade, Senhor. Então, somente nos rendemos a Ti e clamamos por socorro. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos na nossa falência. Completa, Senhor, tudo aquilo que está faltando, para que o Senhor, e somente o Senhor, seja louvado, seja engrandecido, seja glorificado em tudo isso, Senhor. Rendemos esse tempo a Ti, rendemos, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, rendemos, Senhor, a Ti tudo aquilo que o Senhor, por graça, já nos concedeu. Pedimos a Ti acesso livre, livre trânsito, livre capacitação do alto, para podermos transmitir para o coração dos irmãos tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, quão precioso, né? Hoje nós estamos aí chegando no final do nosso estudo sobre música e louvor. Eu estava aí ainda com os irmãos, quando o Senhor colocou no meu coração de poder compartilhar esse pouco que a gente tem recebido sobre esse aspecto, para os irmãos também usufruírem desse pequeno entendimento que nós temos sobre esse assunto, para que os irmãos também possam avançar, né, nessa condição. Nesses dias, nós vimos alguns aspectos práticos e também princípios com respeito à música e o louvor na vida da igreja, né? Tanto no aspecto individual, quanto no aspecto congregacional, no aspecto corporativo. Ainda que a nossa ênfase é essa, o aspecto corporativo, mesmo sabendo que o aspecto corporativo ele é produto de uma vida individual. Então, como indivíduos, nós precisamos avançar em nossas experiências com o Senhor, mas não com essa finalidade de funcionar como indivíduos, mas de funcionarmos juntos, congregando a Igreja de Cristo, né? E por que é tão importante esse assunto, irmãos? Então, nós vamos, né, começar hoje com um texto que está na Epístola do Apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 2, o versículo 12. Hebreus 2, 12. Esse texto também se encontra no Salmo 22. Mas nós vamos tomar essa porção aqui de Hebreus 2, 12, para nós partirmos hoje aí para a nossa conclusão. Então, eu penso que esse é um dos versículos que é mais importante. Vou falar assim, o que é mais importante sobre o louvor da congregação? A parte mais importante do louvor da congregação está nesse versículo. Então, se os irmãos tiverem uma revelação do que significa esse texto, os irmãos terão claramente a importância do louvor na congregação, do louvor corporativo. Olha só. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos. Essa é a primeira parte, vírgula. Aqui é a parte que eu quero destacar para os irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Irmãos, nós somos chamados para um viver coletivo e para a honra e glória de nosso Senhor, desejamos aprender essa vida de congregação. Por quê? Porque é na congregação onde daremos ao Senhor o seu devido lugar no nosso meio, para que sua vontade seja cumprida em nosso meio. Olha só, irmãos, como é interessante esse aspecto, né? Nós dizermos que quando nós estamos louvando a Deus,
quando nós estamos congregados juntos louvando a Deus. Aquele personagem principal, aquele que está no meio, nos regendo. Ele mesmo diz: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Como igreja, precisamos que o Espírito resgate o louvor congregacional em nossos dias por essa causa, por essa razão. Pois se confiarmos o ministério de louvor da igreja para alguns, ele deixará de ser o louvor da igreja. A igreja se tornará uma mera espectadora, né? E os cantores passarão gradativamente a cantar para a igreja. Irmãos amados, se tornarão animadores de auditório. Vocês acreditam nisso? Pois isso nós temos visto, né? Nos nossos dias aí pelo mundo. Irmãos preciosos, né? Assim chamados levitas da casa de Deus, ou os cantores, né? O ministério de louvor, né? Se tornam apenas então somente animadores de auditórios, pessoas que ficam aí guerreando, brigando para ter um lugar no palco para apresentar o seu show, né? Visando aplausos, visando glória humana, visando essas coisas. Então, irmãos, que Deus nos livre dessas coisas, por mais bonitas que elas pareçam ser. Esse não é o propósito do louvor da congregação, né? Deus, ele nos chamou para outra coisa. Ele nos chamou para cantar com ele, para cantarmos juntos. Então, né, se nós realmente deixarmos que a palavra de Deus e que os princípios da palavra de Deus venham nos reger nesse assunto, nós iremos nos libertar dessas coisas. Mas nós temos que considerar a nossa fraqueza, irmãos. Porque na nossa fraqueza, se nós seguirmos o nosso caminho, nós podemos simplesmente fazer isso, sabe? Nós podemos pegar os irmãos da música, né? E colocar eles nessa assembleia para funcionarem de um modo errado, deixar eles fazer tudo para nós, né? E pegar os irmãos que cantam bem, né? E nem os irmãos, às vezes até aquelas pessoas que vêm lá do mundo, que tocam bem, que cantam bem, e colocar lá na frente para fazer o louvor para nós, fazer um louvor bonito, que a gente gosta. O Senhor nos livre disso. Não, nós não precisamos disso. Na verdade, o que o Senhor quer é restaurar aí, no nosso meio, o ministério de louvor da igreja, da assembleia. E os irmãos da música, eles vão ter um trabalho muito mais árduo conosco, muito mais árduo. Porque, em primeiro lugar, sabe, esses queridos e amados irmãos que o Senhor trouxe para nós e que o Senhor concedeu a eles talentos, concedeu a eles condições, capacidade, né, para tocar, para cantar, para fazer arranjo, né? Esses irmãos, em primeiro lugar, eles precisam passar pelo crivo do Calvário junto com os seus dons, sabe? Os irmãos, mais a sua vida pessoal, mais a sua capacidade musical, mais os seus talentos, mais os seus dons. Precisam, tudo isso, sabe, seja levado à morte e ressurreição. Esse é o primeiro aspecto e o fundamental. Por quê? Porque nós só podemos oferecer algo santo para Deus, algo santificado para Deus, se aquilo passou pela morte e ressurreição. Essa coisa de você pegar lá do mundo e trazer aqui para dentro e achar que vai agradar o Senhor, é impossível. Tem que haver morte e ressurreição. E eu não estou falando de aspecto doutrinário, eu estou falando de experiência mesmo, sabe, da operação da cruz, está aí atuando na vida do irmão, sabe, nos dons do irmão, na capacidade do irmão, sabe, para que ele realmente possa funcionar na igreja. Por quê, irmãos? Porque se a gente for para o segundo aspecto aí, daquilo que nós receberemos dos nossos irmãos, da música, né, dos nossos irmãos que cantam na igreja, o segundo aspecto é sair de cena. Sair de cena, de não ocupar uma posição de faz de tudo. Porque se eles ocuparem essa posição de principal, não haverá o louvor congregacional. Então, se esses irmãos não forem tratados pelo Calvário, eles vão querer o palco. Agora, se a obra da cruz trabalhar com eles, eles vão se tornar tão indignos que eles vão querer fazer as coisas escondido, lá em último lugar, sabe? Como coadjuvantes, e não como os intérpretes, mas como coadjuvantes, sabe? Como aqueles que estão ali,
para dar a sua contribuição aos santos. Então, maravilhoso. Então, em terceiro lugar, eles terão esse trabalho árduo de repartir esse talento, ou seja, de juntar a igreja e ensinar os irmãos os acordes, as melodias, as canções, sabe? Maravilhoso quando isso acontece, porque aí aquele dom, ele está funcionando na igreja. Sabe, irmãos, é muito importante isso que eu vou citar para os irmãos. Então, eu penso que era bom a gente ler os dois textos. O primeiro deles se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo 8. Efésios, capítulo 4, versículo 8. Nós já lemos ele no outro dia, estudando aqui, mas eu vou citar ele novamente. Ele diz assim, ó, por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. É assim que ele está escrito aqui em Efésios. Mas deixa aqui marcado, vamos no Salmo 68, o verso 18, e vamos reler esse texto novamente lá. Salmo 68, verso 18. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebestes dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Essa é minha tradução. Tem tradução mais antigas que diz recebestes homens como dons. Porque era essa que eu queria trazer para os irmãos. Recebeste homens como dons. Porque antes do dons para os homens, você tem os homens como dons. Então, Deus, ele concede à igreja dons para os homens, mas ele também concede à igreja homens como dons. E nós precisamos entender isso com clareza, né? Que os irmãos que o Senhor dotou para realizar algo na igreja, sabe, é mais importante a pessoa do que aquilo que ela vai fazer. Os irmãos da música precisam saber disso, que antes de ser um músico, ele é um crente, ele é um santo, ele é um irmão que tomou a cruz, que deixou tudo para trás, e que agora ele veio servir o Senhor na congregação. E ele tem a maior alegria dele quando ele está tocando. É ele saber que quem está regendo ali no meio é o próprio Senhor. É o Senhor que está cantando ao Pai no nosso meio. É o Senhor que está ali adorando junto conosco, né? O Espírito Santo, o Pai e o Filho envolvidos, né? Nesse culto aos céus. Isso é maravilhoso. Então, quando os irmãos da música têm essa consciência, o temor, o tremor que vai tocar o coração desse irmão, dessa irmã, desses irmãos que estão envolvidos nesse trabalho. Será assim mesmo, de grande temor e tremor e de humildade diante do Senhor. Para quê? Para que a congregação possa funcionar de uma maneira correta, louvando, né, engrandecendo, bendizendo o nome do Senhor. Isso é fundamental, irmãos, para que o louvor congregacional funcione em nosso caminhar. E toda a Assembleia desfrute junto desse tão maravilhoso privilégio de tocar a presença do Senhor em cada reunião. Bom, então nós vamos agora para o nosso texto, para o nosso primeiro texto sobre a natureza do louvor congregacional. A natureza do louvor congregacional, ela é um exercício espiritual. E nós aqui mesmo em Efésios, vamos voltar lá para Efésios, né? Efésios capítulo 5. Nós vamos ler um texto bastante conhecido dos irmãos, tá? Que começa no versículo 18 e vai até o versículo 21. Nós vamos ler aqui primeiro. E aqui nós vamos encontrar essa natureza do louvor, né? Diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos
e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aqui nós completamos a frase, né? Essa é a sequência. E aqui nós encontramos no original uma ordem recheada de verdades que necessitam ser estudadas. E a primeira verdade encontrada aqui diz respeito à nossa alma. Sabe, irmãos, negar a alma, sua existência, não irá fazer com que ela deixe de existir. Sabe, todos nós possuímos uma alma. E a palavra de Deus nos ensina a não sermos governados pela alma. Mas a palavra de Deus, ela não trata de nada com respeito à destruição da alma. Seria uma heresia nós dissermos alguma coisa sobre destruição da alma, né? Nós não podemos fazer isso, sabe? Nós precisamos negar a nós mesmos, mas a nossa alma, ela tem a sua função na nossa vida. Aliás, a nossa alma é aquilo que nós realmente somos de fato. E a nossa alma, ela não pode ter a primazia de sermos governados pela alma, não, né? O Espírito Santo é quem deve reger a nossa alma, mas a nossa alma, ela funciona como um gerente da vida. É a nossa alma que escolhe andar no Espírito, é a nossa alma que escolhe obedecer, é a nossa alma que escolhe a vontade de Deus. Então, nós não podemos negar a alma. E a alma, ela possui as suas carências. E o que é a embriaguez? A embriaguez é produto de um apetite voraz da alma, por satisfação, por sentido, por descanso. É isso que a embriaguez produz. Então, quando você descobre que alguém tem um problema com bebidas, você precisa saber que antes dessa pessoa ter o seu problema com bebidas, ela tem um vazio de alma, ela sofre na sua alma com alguma coisa, sabe? E o que é a bebida? A bebida é uma fuga. Isso, não só a bebida, mas as drogas e tantos outros vícios que são desenvolvidos pela alma humana. Não é outra coisa, é uma fuga. Então, aqui, né, nós precisamos compreender claramente o sentido dessa palavra, que está aqui no imperativo: não vos embriagueis com vinho, né? O vinho é perigoso, né? O vinho, ele só vai trazer prejuízo para você. Ao contrário disso, né? O texto diz isso: ao invés de ser embriagado com vinho, onde há contenda e dissolução, sejam vocês cheios do Espírito. O Luiz Fontes, ele diz que essa palavra está no imperativo, e que essa palavra significa sede continuamente cheios do Espírito. Sabe, irmãos, quando nós nascemos do alto, realmente nós recebemos o selo do Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo vem habitar em nós, e quando o Espírito Santo, sabe, nos batiza em Cristo, nós temos consciência de quem é que ocupa o trono. É o batismo do Espírito Santo que produz isso em nós, sabe? É o batismo do Espírito Santo que traz para nós essa realidade de que Cristo vive em nós, de que nós fomos crucificados, sepultados e ressuscitados com Cristo. É o batismo com o Espírito Santo que traz para dentro de nós a alegria da salvação, essa esperança viva que nós temos no Senhor. Sabe, nós podemos dizer que o batismo com o Espírito Santo, ele é um ato histórico. Ele aconteceu uma vez para sempre, lá no dia de Pentecostes. Naquele dia, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e houve o batismo com o Espírito Santo. E quando nós cremos na palavra, isso chegou até nós, e nós também fomos batizados. Mas, ainda que existe um só batismo com o Espírito Santo, se nós estudamos as Escrituras sobre esse assunto, nós vamos descobrir na própria palavra de Deus que ainda que há um batismo, há muitos enchimentos. E isso nós temos que considerar que, como filhos de Deus, nós necessitamos ser constantemente cheios do Espírito Santo, porque na medida em que nós vamos sendo cheios do Espírito Santo, nós vamos crescendo como filhos de Deus, nós vamos desfrutando da plenitude da vida cristã, nós vamos, sabe, crescendo na nossa comunhão com o Senhor, na nossa vitória contra o pecado, no nosso relacionamento com os irmãos,
de um modo vivo, de um modo novo. Então, essa questão de ser cheio do Espírito Santo, ela não é pouca coisa, ela é algo muito grande. E aqui, irmãos, nós encontramos o que no texto? O texto vai falar de exercícios espirituais. Nós vamos ser cheios do Espírito Santo através dos exercícios espirituais. E na medida em que nós estivermos sendo cheios com o Espírito Santo, nós não precisaremos de vício algum para satisfazer a nossa alma. Quem são os verdadeiramente libertos? Quem são os irmãos que deixaram para trás os vícios, a escravidão, as fugas, as drogas, a prostituição? Quem foi? Esses amados são aqueles que foram cheios do Espírito e passaram a viver nessa fonte, uma e outra vez, sendo restaurados pelo Espírito, recebendo a alegria do Espírito, paz do Espírito, prazer do Espírito, gozo do Espírito. Irmãos, nós vivemos dias muito difíceis na igreja, porque os irmãos têm abandonado essas questões e ido atrás de conhecimento e ortodoxia. E conhecimento e ortodoxia não pode nos encher. O que nos enche, na verdade, é receber de coração a palavra viva. O que nos enche, na verdade, é quando, pela fé na palavra, nós começamos a louvar, a engrandecer, a agradecer esse Deus Todo-Poderoso. E dessa forma, o nosso ser vai sendo restaurado, o nosso ser vai sendo renovado, e nós vamos recebendo esse suprimento espiritual que tanto precisamos para correr a carreira cristã. Então, irmãos, depois do novo nascimento, depois que o nosso novo homem, sabe, é vivificado no nosso interior, agora que nós temos comunhão espiritual com Deus, sabe, e somente depois do novo nascimento é que nós podemos receber esses enchimentos do Espírito, sabe? E esses enchimentos são capazes de nos sustentar em todo o tempo. Precisamos mais disso, irmãos. Quem dera que em cada reunir dos santos haja enchimentos espirituais. Por quê? Porque com salmos, hinos e cânticos espirituais, sabe, quando nós fazemos isso de coração a Deus, a presença do Senhor, ela vai produzir em nós esses enchimentos espirituais, tão fundamental para a vida da igreja. Sabe, irmãos, nós vamos encontrar uma reunião, depois eu vou comentar sobre isso melhor, uma reunião de oração lá em Atos dos Apóstolos, onde aqueles irmãos reunidos estão ali orando segundo a vontade do Senhor, orando a palavra de Deus. E ali, naquele momento, a palavra diz que treme aquele lugar e todos são cheios do Espírito Santo. Poucos dias depois do Pentecoste, ou seja, poucos dias depois do Pentecostes, o Senhor precisa encher aqueles irmãos para que eles possam enfrentar as situações que estavam pela frente. É assim, irmãos, sem enchimento, nós somos como lata vazia, só fazemos barulho, mas quando o Senhor nos enche, aí é maravilhoso. Aí nós podemos realmente, sabe, nos alegrar, nos contentar, nos satisfazer dele. Irmãos, quando nós estamos satisfeitos do Senhor, aí nós não temos nenhum olho lá para fora, sabe? A gente não consegue enxergar as coisas que ficaram para trás, as coisas do mundo, os apetites da carne, isso fica tudo, sabe, vencido. Mas se nós estivermos vazios do Espírito, então começa a vir na nossa mente, sabe, não, aquele tempo era bom, aquilo que você fazia era gostoso, você era feliz daquela maneira. Entende a luta, irmãos, que cada um de nós enfrenta na nossa carne, com o nosso adversário? Por isso, é imperativo que nós, como igreja, sabe, buscamos constantemente esse enchimento espiritual, né? Então, esse tipo de exercício de salmodiar o Senhor de coração, de cantar hinos espirituais, cânticos ao Senhor, juntos, promove esse enchimento. Que necessário, irmãos, que o Senhor desperte essa verdade no coração de cada um de nós. Irmãos, agora nós vamos caminhar para o segundo tópico sobre a natureza do louvor. Tá? O primeiro é que ele é um exercício espiritual. O segundo, irmãos, é que a natureza do louvor congregacional, ela é um sacrifício
ela é sacrificial. E esse é um assunto que eu penso ser muito, muito, muito importante também para a gente tocar, antes da gente caminhar para o assunto principal que eu quero trazer para os irmãos, sobre todo esse estudo, tá bom? Então, nós vamos para o segundo texto, que se encontra em Hebreus, segundo texto base, né? Porque nós já lemos vários. Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Hebreus 13, 15. Diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isso é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Vou repetir. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isso é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Olha só, irmãos, quando nós começamos essa série, né, nós falamos de alguns tipos, e depois, na nossa segunda etapa, quando nós tratamos dos aspectos práticos, como nós falamos de treinamento, de aprender junto, dos irmãos ensinarem, de decorar os cânticos, de ter na mente, de ter o coração cheio, né, de aprender a cantar, né, e o que nós estávamos falando, sabe, é até superficial perto de tudo que nós encontramos nas Escrituras. Que nós vamos encontrar, por exemplo, no Salmo 119, se eu não me engano, verso 164. Eu acho que é 164 mesmo. Nós vamos encontrar lá o salmista falando que por 7 vezes ao dia ele louvava o Senhor. Que maravilhoso, né? 7 vezes ao dia o salmista louvava o Senhor. Tem um outro salmo que ele fala que 3 vezes ao dia ele orava. Ele orava pela manhã, ele orava ao meio-dia, ele orava ao final da tarde. Mas 7 vezes ao dia ele louvava o Senhor. Ou seja, ele louvava muito mais do que ele pedia. Não é verdade? Então, irmãos, nós somos chamados para isso também. Somos chamados para, na nossa vida individual, nós vivemos uma vida de louvor ao Senhor. E na nossa vida coletiva também. Nós temos uma igreja alegre, que sempre tem esse desejo de expressar sua gratidão, o seu amor, o seu zelo pelo Senhor. Isso é muito importante. Mas, irmãos, quando nós chegamos no termo sacrifício de louvor, nós estamos falando de algo que é um pouquinho mais embaixo. É um pouquinho mais embaixo. Nós podemos dizer assim, que sacrifício de louvor é quando nós enfrentarmos aquelas circunstâncias onde de nós mesmos não haverá motivo algum para o louvor. Vou contar um exemplo para vocês de um irmão muito precioso, que os irmãos também já conhecem, porque hoje, com sua palavra, nós podemos ver e ouvir esse irmão assim facilmente. É um irmão muito precioso, o nome dele é Dana Condon. Ele, inclusive, tem cânticos maravilhosos que ele compôs para o Senhor. Mas ele conta para nós, no testemunho dele, que antes, né, na mocidade dele, ele era um cantor gospel. Ele era um cantor lá nos Estados Unidos que fazia muito sucesso com música evangélica. E na mente, no coração dele, sabe, o que ele via era o grande Deus de poder que ele tinha. Então, ele cantava por Deus que cura, ele cantava por Deus que faz milagre, ele cantava por Deus que ajuda ele a vender CD, que ajuda ele a fazer sucesso. Ele cantava, né? Essa era a vida dele. Mas o que aconteceu? Chegou um momento em que a cruz veio operar nos talentos do irmão, veio operar nos dons do irmão. E quando isso aconteceu, ele começou a perder. E ele teve 2 percas bastante significativas na sua família. Uma delas foi a mãe que partiu, e outra foi um filho ainda jovem. Quando a mãe partiu, a oração dele foi: onde está o meu Deus de milagres? Foi essa oração que ele fez, quando ele viu a mãe dele partir. Ou seja, aquilo balançou com a confiança dele. E um pouco depois, quando o filho dele partiu, ele encostou o seu violão e disse: eu não posso mais cantar nada para ti. Esse é o testemunho do irmão. E isso durou um tempo, sabe? Durante aquele tempo, esse irmão não cantou mais nada. Então, houve um dia em que ele teve uma visitação do Senhor. Naquele dia, os céus se abriram e o Senhor ministrou o coração dele
a respeito de tudo aquilo que ele estava sofrendo. Na verdade, o Senhor, ele não trouxe o filho dele de volta, a mãe dele de volta, de maneira nenhuma. O Senhor apenas colocou fé no coração dele, para ele crer que tanto a mãe quanto o filho estavam bem melhor do que ele. E a partir daquele momento, sabe, antes de ver qualquer outra coisa, a partir do momento que brotou essa fé no coração desse irmão, ele passou a louvar o Senhor de um modo completamente diferente. Agora ele não está louvando porque está tudo certo, porque está tudo bem. Agora ele está louvando porque ele descobriu que ele pode oferecer ao Senhor sacrifícios de louvor. Irmãos, se nós formos estudar os Salmos, nós veremos que a circunstância daqueles irmãos que escreveram Salmos, quando eles escreveram Salmos, não era diferente. Eles estavam passando por momentos de grande desespero, por momentos de grande perca, de grande sofrimento, de grande afronta dos seus inimigos, de grande vergonha. Foram momentos assim que geraram os salmos mais altos que nós encontramos nas Escrituras. Se nós pegarmos, sabe, e formos conhecer a história dos hinos que nós cantamos, aqueles melhores que nós cantamos com mais alegria, nós vamos descobrir que foram canções que os irmãos escreveram em momentos de grande perca, de grande sofrimento, de grande tristeza. E é aí, e somente aí, que existe o sacrifício de louvor. Os irmãos estão entendendo? Sabe? Sacrifício de louvor. É isso. Nós vamos descobrir isso na palavra, sabe? A importância do sacrifício de louvor. Por que, irmãos, importância? Porque existe um conflito cósmico que perdura a história, sabe? Existe um grande conflito cósmico. E esse conflito, ele existe desde a queda. E qual é o conflito? Pode uma criatura honrar, servir e amar o seu Criador, mesmo quando esse não lhe faz os bens que ele precisa, os bens que ele busca, não faz tudo aquilo que ele pede? Pode? Irmãos, esse é o conflito cósmico. Lembra de Jó? Qual que era o problema entre Deus e Satanás? Satanás, né, vai ter com Deus. E o Senhor diz a ele assim: tem visto meu servo Jó? Então a resposta de Satanás para o Senhor, qual que é? Do jeito que o Senhor cuida dele, como que ele não vai te adorar? O Senhor dando tudo para ele, como que ele não vai te adorar? O Senhor cercando os bens dele, como ele não vai te adorar? Né? Então o Senhor falou assim, ó, pode tocar. E quando o inimigo toca em tudo de Jó, e Jó faz aquele monturo lá, sobe em cima e adora ao Senhor, e canta um cântico de louvor ao Senhor, e canta, nu eu vim, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor, ali você tem um sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. Essa é a palavra que nós lemos aqui. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Irmãos, isso enche os céus de gozo. Isso enche o coração do nosso Deus. Isso satisfaz o coração de Deus. Quando a criatura, mesmo em meio às maiores adversidades da vida, pode, mesmo sem motivação, mesmo sem força, levantar suas mãos aos céus e adorar o Senhor. Fala para mim, existe um lugar mais propício para isso ser realizado do que na congregação? Na comunhão dos santos? Existe? Não, irmãos, não existe. Então, nós precisamos ter consciência dessas verdades, para que no nosso ajuntamento seja o lugar onde os irmãos possam oferecer a Deus sacrifícios de louvor. Sabe, irmãos, nós vamos encontrar nas Escrituras, sabe, dois lugares onde as cadeias são abertas. Dois lugares. Eu citei o primeiro aqui. O primeiro lugar é lá em Atos, quando os irmãos estão orando e Pedro está preso. E os irmãos estão numa casa orando. Pedro está lá trancado. E os irmãos aqui.
né, na reunião corporativa da igreja, clamando ao Senhor, porque Tiago já havia sido decapitado, e os irmãos pedindo ao Senhor para trazer Pedro de volta. Então, Pedro estava ali preso entre dois soldados, e de repente, né, aquele anjo do Senhor surge ali, e o liberta, e vai abrindo portas, ele vai saindo, quando ele percebe, ele já saiu. E ele vai lá onde os irmãos estavam reunidos e bate na porta. E aquela menina que vai abrir a porta fica toda assustada, porque Pedro está lá. Ela nem abre, ela volta correndo avisar os irmãos. Fala, olha, o Senhor já respondeu a oração. Pedro já está aí. É lindo isso, não é? Mas nós temos um outro local na palavra, em Atos também, quando Paulo e Silas são presos por libertarem aquela moça que era possessa de demônios e dava grande lucro para os seus senhores. Naquela ocasião, nós vamos ver, irmãos, que Paulo foi acusado injustamente. Paulo e Silas, eles foram acusados injustamente, eles foram caluniados, eles foram presos a um tronco e eles levaram 39 chibatadas nas suas costas. Ou seja, eles tiveram seus lombos cortados de chibata e presos no tronco naquelas cadeias. E como que esses irmãos responderam a essa circunstância? Qual foi a resposta deles que nós encontramos nas Escrituras? Os irmãos se lembram? Então, o texto diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor. Irmãos, isso é tão maravilhoso. Quando nós oferecemos a Deus sacrifícios de louvor, todas as nossas cadeias precisam ser abertas. O inimigo não suporta isso. Não há adversário que possa enfrentar aqueles servos do Senhor, que têm plena certeza de fé, que nada está fora do controle. Sim, irmãos, nós só podemos oferecer sacrifício de louvor quando nós temos essa compreensão que o nosso Senhor é soberano. Ele arranjou todas as situações. Não tem nada de errado. Ele está no controle. E se ele permitiu que aquela situação acontecesse, de Paulo e Silas ser injustamente levados ao cárcere, é porque ele tinha algo para realizar com seus servos ali. Então não havia lugar para murmuração, para queixa, não. Graças a Deus. Quando aqueles homens começaram a louvar e engrandecer o Senhor, de certa maneira, eles alçaram um voo muito mais alto. Eles deixaram as coisas da terra, eles focaram nas coisas de cima, eles puderam agradecer o Senhor, eles puderam bendizer o Senhor, eles puderam honrar o Senhor. E então, o chão tremeu e aquela cadeia foi aberta. Olha que maravilhoso, irmãos. Nós encontramos uma experiência numa reunião corporativa de oração. Nós encontramos outra experiência na prisão. Aqui os irmãos estão orando corporativamente. Aqui os irmãos estão presos por causa do Evangelho e eles estão louvando ao Senhor. De um lado oração, de outro lado louvor. E aqui tem uma lição que a gente precisa aprender. Mas para aprender essa lição, nós já vamos caminhar para nossa última parte do nosso estudo hoje, que é sobre, sabe, a nossa arma secreta. Podemos falar assim, sabe, as nossas principais ferramentas de batalha. Graças a Deus, irmãos, que, sabe, o nosso louvor, ele não é apenas um sacrifício que agrada a Deus, ele é também uma excelente ferramenta secreta que nenhum adversário pode conter. Mas vamos olhar isso, vamos olhar para a palavra, vamos pegar dois tópicos, para a gente caminhar. Vamos começar primeiro com 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, sabe, nós vamos usar como base esse versículo. Depois nós vamos pegar os dois tópicos, tá? Nós vamos usar como base dessa última parte da nossa meditação. Aqui vai dizer assim, esse texto. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Maravilhoso o texto, né? As armas da nossa milícia não são carnais.
mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Está no plural aqui, né? As armas da nossa milícia. Sabe, irmãos, nós não temos muitas armas. Não, não são muitas. São pouquíssimas, né? Pouquíssimas. Nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos o escudo da fé, que também é a palavra de Deus, né? Nós temos o capacete da salvação. Nós temos algumas armas, né? Mas os irmãos veem que são poucas armas. Então, eu queria mostrar para os irmãos, aqui nas Escrituras, sabe? 2 armas que nós temos para o nosso combate, para a nossa batalha contra o inimigo, contra a carne, contra o pecado, contra o mundo, contra tudo e contra todos. 2 armas preciosíssimas. Uma delas é a oração. Então, eu já li esse texto com os irmãos em Ariquemes. Vou ler novamente. Está lá em Êxodo. Êxodo, capítulo 17. Êxodo. Êxodo, capítulo 17. Eu vou ler do verso 8 até o verso 13. Diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Esse é o primeiro aspecto. E aqui nós encontramos, né, na figura, no tipo, a realidade da oração corporativa da igreja. Porque se lá embaixo, Josué e todo o exército de Israel estava lutando frente a frente com Amaleque, o seu adversário, aquela guerra só podia ser vencida lá em cima, lá nas regiões celestiais, onde estava Moisés, Arão e Hur. Ou seja, havia 3 irmãos ali, intercedendo diante do Senhor. Aqueles 3 irmãos representavam todo aquele exército lá embaixo. E aqui, irmãos, nós vimos a importância de 2 ou 3, pelo menos, ter esse encargo sobre os ombros de orar juntos por toda a Assembleia. É muito importante isso, irmãos, porque orar é batalha, e nós começamos as batalhas do Senhor de joelhos. Sabe, uma igreja que não tem irmãos que oram juntos para batalhar por toda a congregação, ela sempre vai ser fraca. Por quê? Porque falta soldados para batalhar por todos nas regiões celestiais. Isso é oração corporativa, tão fundamental, tão necessária na nossa vida cristã, porque essa é uma das nossas armas. Uma das armas da nossa milícia é a batalha de oração, né? Quando nós nos juntamos para interceder uns pelos outros, para interceder, né, pelos interesses do Senhor, pelos interesses do Senhor na igreja, pela evangelização, pela libertação. Quando nós começamos a fazer isso, as coisas começam a mudar, né? As coisas começam a acontecer, porque nós estamos ali, batalhando, pelejando. Essa é uma arma poderosa que nós temos. Por isso que a palavra de Deus fala tanto da importância de nós termos uma vida de oração, de nós pagarmos um preço diante do Senhor, juntos, intercedendo, clamando, para que a vontade do Senhor seja feita no nosso meio. Então, nós tratamos da primeira arma, nós vamos para a segunda. E esse texto está em 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20.
eu vou fazer a leitura partindo do versículo 22. Mas antes de nós lermos aqui o versículo 22, eu vou fazer o seguinte, como a gente tem um pouquinho de tempo, eu vou parafrasear para os irmãos o que aconteceu aqui, tá bom? Então, deixa a sua Bíblia aberta aí, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 22. E antes de nós lermos, eu vou parafrasear todo o texto para os irmãos. Os irmãos, não sei se os irmãos já ouviram falar desse rei, chamado Josafá. Em algumas traduções é Jeosafá. E nós vamos ver, assim, algumas qualidades e alguns defeitos desse irmão, se nós estudarmos a sua história. Aqui em 2 Crônicas, ela começa lá no capítulo 17, né? E ela vai percorrer até o final do... Até o final, não, até metade do capítulo 21. Mas, assim, lá no princípio, a gente vai encontrar, assim, coisas maravilhosas sobre ele. Porque quando ele chegou a reinar, ele não confiou nele mesmo. Sabe, quando ele chegou a reinar, ele buscou o Senhor com interesse de coração. Ele desejou os caminhos do Senhor. Ele desejou obedecer ao Senhor. Ele, sabe, escolheu andar nos caminhos do Senhor. E esse foi o grande segredo dos 25 anos de reinado de Josafá. Então, né, uma das primeiras posições que ele tomou no seu reinado foi levantar homens capacitados ali em Judá, para ir às casas, para ir aos povos, ensinar a lei. Ou seja, lá as coisas não começaram a acontecer na batalha. As coisas começaram a acontecer com o ministério da palavra. Então, Josafá, nós podemos dizer assim, que foi um daqueles reis que fez tudo, né, de modo maravilhoso no começo, né? Ele cometeu seus erros também, mas ele acertou muito quando ele trouxe todo o povo de Judá de volta para a palavra, porque ele separou homens que foi instruir aquelas pessoas para a palavra, né? Ele teve um problema grave, porque Josafá, ele teve uma aliança que não poderia ter. Ele teve uma aliança com Acabe, né? Ele buscou aí fazer uma amizade com Acabe, e esse relacionamento dele com Acabe foi o grande prejuízo de toda a carreira dele. Foi o tempo que ele andou com Acabe, o tempo que ele tentou trazer Acabe para o lado dele, né? A gente sabe quem foi Acabe, quem foi Jezabel, e a gente sabe que a situação não era simples a dele, não. O chamado missionário dele não era fácil, não, era pesada a situação dele. Então, nisso ele falhou com o Senhor. Mas nós podemos, assim dizer, que o reinado de Josafá tem muitos ensinamentos para nós, irmãos. Principalmente, sabe, para os irmãos que estão na frente, para os irmãos que têm essa responsabilidade diante do Senhor com o restante das assembleias. Então, é um assunto que nós precisamos vir, ler, reler e buscar todos os princípios que estão aqui e procurar com carinho, né, diante do Senhor, buscar aí um caminho para aplicar na nossa vida à frente dos irmãos, né? Josafá foi assim, ele não foi o dono de tudo, ele não se tornou o primado, ele não quis ser o único, ele realmente buscou o Senhor e buscou auxílio, né, daquilo que ele não conseguia fazer, ele colocou outras pessoas para fazer, e é assim que funciona a vida da igreja. A gente tem que saber que a gente precisa de outras pessoas para nos ajudar mesmo. E aí houve esse reinado tão maravilhoso. Mas houve um momento, né, em que Josafá teve medo. Houve um momento em que o coraçãozinho dele veio na boca. Houve um momento em que ele passou por um grande espanto. Por quê? Porque 3 reinos se levantam contra Judá. Aqueles 3 reinos, eles viriam e venceriam Judá sem nenhuma chance. Sabe? Eram reinos muito bem armados, muito bem preparados, né? Muito bem aliançados para virem contra Judá e destruir o reino. Então, no momento em que Josafá tem consciência de que aqueles 3 exércitos se aliaram para vir fazer guerra contra ele, ele tem muito medo. E ele busca o Senhor com jejum, com oração, com clamor. Ele vai aos pés do Senhor, ele pede socorro, ele reconhece a miséria dele, ele reconhece a grandeza de Deus, e então a palavra de Deus é enviada a Josafá. E quando a palavra de Deus chega para ele, a palavra de Deus que vem para ele é a seguinte: vocês não precisarão pelejar contra esse inimigo. Por quê? Porque Deus vos dará a vitória sobre esse adversário. Essa foi a palavra. Então, irmãos, quando ele recebe essa palavra do alto,
que ele tem fé no coração para crer que o Senhor já venceu, então o que ele faz? Ele chama os levitas, ele chama os músicos, ele pega os instrumentos, ele separa o povo, ele convida a congregação, junta os irmãos, ele fala assim, ó, nós vamos à guerra, nós vamos à batalha, né? Deus nos deu a vitória, então nós não precisamos ver a vitória, né? Nós não precisamos ver a vitória para louvar, não. Nós vamos louvar porque Deus nos deu a vitória. Você viu que inversão? Ele não era maluco, irmãos. Isso não é coisa de louco. Não. Isso não é demência. Isso é fé. O justo viverá pela fé. Então, quando você crê que o Senhor é vitorioso, você já pode louvar. Ainda que você não viu o exército adversário derrotado. Ainda que você não viu aquele inimigo que se levanta uma e outra vez contra a tua casa, contra a tua vida, contra a sua família derrotado. Se você crê que o Senhor é soberano e que o Senhor já venceu, você pode começar a louvar. Você pode começar a adorar. Mas como, irmão, que eu vou louvar? Eu já não aguento mais orar e nada acontece. Pois é, talvez seja a hora de parar de orar e começar a louvar. Porque quando você está orando, realmente você está batalhando. Mas esse é o nosso segredo. Quando nós temos fé para crer que o Senhor já nos deu a vitória, nós não precisamos mais orar, não por aquele assunto. Agora, nós podemos agradecer. Não é verdade? Não, mas eu não vi ainda. Isso é fé. Você não viu ainda, mas você já está louvando a Deus, porque Ele venceu. Então, é isso que nós vamos ver aqui. É esse princípio que nós vamos ver aqui, que para mim é o mais importante de todos, no que diz respeito à nossa vida congregacional. Quantas derrotas nós temos tido, porque nós não aprendemos ainda a louvar ao Senhor em meio à guerra. Olha só, verso 22, 2 Crônicas 20 e 22, diz assim, e quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Você prestou atenção no texto? Você viu o que a palavra de Deus diz? Aqui está escrito, irmãos, que Deus começou a agir quando eles começaram a cantar. Deus começou a batalha quando eles começaram a agradecer, quando eles começaram a louvar. Então, quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada, o Senhor batalhou, o Senhor pelejou, o Senhor destruiu. Olha só, aquele exército não estava na frente com as armas. Quem estava na frente eram os cantores, eram a assembleia louvando, bendizendo, agradecendo o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, quando eles chegaram no campo de batalha, o inimigo já estava vencido. Eles só foram lá recolher os despojos de guerra. Sabe, irmãos, quando nós começamos a louvar, nós deixamos as armas, nós deixamos a guerra e nos elevamos a uma outra posição. Isso é muito importante, irmãos, é muito importante. Não estou desmerecendo a nossa vida de oração de maneira nenhuma, mas o que eu estou dizendo para os irmãos é que à medida que o louvor corporativo da igreja for restaurado, louvando ao Senhor, nós experimentaremos vitórias que nós não experimentamos em 20, 30 anos de estudos. Quantos irmãos serão libertos louvando ao Senhor? Quantos irmãos serão alcançados louvando ao Senhor? Irmãos, eu não estou falando de fazer louvor para juntar gente, para chamar gente, nada disso. Eu estou falando da Assembleia do Senhor com singeleza e simplicidade de coração, adorando ao Rei em espírito e em verdade, e o Espírito do Senhor passeando no nosso meio, trazendo cura, trazendo revelação, trazendo salvação, libertando nossos filhos, esposo, movimentando a nossa casa. É isso, irmãos, que precisa ser restaurado no nosso meio, sabe? É isso que vai fazer de nós um povo alegre, como precisamos ser. Por quê? Porque nós temos a vitória, nós temos o Senhor, nós temos a redenção, nós temos a vida eterna, nós temos, irmãos.
Nós temos um reino que não pode ser abalado. Nós temos um Senhor absoluto assentado no mais alto lugar. Nós temos certeza de que a morte já foi vencida. E é por essa causa que nós podemos, sim, nos ajuntar como igreja e adorar e bendizer o nome do Senhor, independente das circunstâncias. Que o Senhor, só o Senhor, né, irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor restaure isso em cada um dos seus filhos. Mesmo aqueles irmãozinhos que acham que não pode cantar porque não são afinados, mesmo aqueles irmãozinhos que acham que não pode cantar porque já são velhinhos, porque está doendo a coluna, o joelho, que o Senhor restaure em nós esse coração de adorador, que possa haver em nossa vida, no mínimo 7 vezes ao dia, palavras de louvores àquele que venceu. Que cada vez que nós nos reunirmos, haja entre nós irmãos e irmãs que louvam e engrandecem o nome do Senhor de coração, para que o Espírito Santo possa manifestar essas verdades em nós, entre nós. Amém, irmãos? Que o Senhor continue aí falando ao coração de vocês, meus queridos. Continue falando ao coração de vocês. E eu falo isso assim com alegria e com tristeza, sabe? Uma alegria de estar falando com vocês, a tristeza de saber que nós estamos terminando, porque é tão bom viver com vocês, estar aí junto com vocês. Ah, meu coração está desejoso, viu? De estar aí junto com vocês. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Abençoe meus irmãos, Senhor. Restaura em Ariquemes o teu testemunho de uma maneira plena, viva, para a tua glória. Restaura, Senhor, o louvor entre os santos e visita os irmãos a cada reunião. Manifesta a tua glória no meio dos santos. Capacita entre os irmãos aqueles que estarão ensinando os outros, aqueles que estarão de modo escondido somente para ti, ajudando os irmãos com a música, com o louvor. Capacita, Senhor, os irmãos a escreverem canções de amor a ti em meio às tribulações, às lutas, às aflições dessa vida. Ó Senhor, levanta ali, Pai, um exército tão somente seu para honrar esse teu nome nesse tempo do fim. Sou um com esses irmãos, Pai. Eu te peço em nome de Jesus.